Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Aleluia. O Senhor olha para cada um de nós essa noite. Ele quer que você saia do lugar, talvez, que você entrou, que impediu de você ter contato, de visualizar e de viver as coisas que Ele tem. Porque mais uma vez Ele nos diz que Ele vai entrar na nossa casa. Ele vai entrar na nossa vida. Então Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. Aleluia! Amém, irmão? Se você puder fechar seus olhos um instante. Deus, nós queremos te louvar, agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, e cremos, Pai, que grandes coisas tu irá fazer ainda nesta noite. Já sentimos, fomos tocados pela tua presença, mas creio que ainda a tua palavra, Deus, em particular, o Espírito Santo vai se encarregar de falar conforme a necessidade de cada um, Pai. Então eu peço a ti, Espírito Santo, que eu venha ser usado, que venha falar somente aquilo que não queira que eu fale, para que a tua igreja venha ser edificada e crescer conforme a tua vontade e o teu amor, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode sentar, tomar o seu assento, ficar à vontade. Uma palavra conhecida, e eu creio que muito conhecida pela igreja, até tem um louvor que é tocado, e se a gente associar o louvor à palavra, nós conseguimos entender um pouquinho mais dela. E eu estudando essa palavra, quantas vezes eu me vi no lugar de Zaqueu, como também já estive muitas vezes no lugar do povo. E essa narrativa leva para que cada um de nós venhamos entender e viver a vontade de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Entendermos aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco para que a gente venha crescer. Crescer em igreja, crescer em vida, e que a vida de Deus venha transbordar sobre cada um de nós. Para que nós não venhamos ser os mesmos que nós éramos até o dia de ontem. Mas hoje uma nova oportunidade que Deus nos dá de vivermos aquilo que Ele tem para nós. E eu creio que se nós entendermos e começarmos a colocar em prática aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem ministrado sobre as nossas vidas, nós iremos a lugares muito distantes em Deus. Nós iremos sair do raso, iremos sair daquele lugar que muitas vezes nós permanecemos por muito tempo, ir para lugares profundos em Deus, aonde Ele quer que nós estejamos, para vivermos a sua maravilha, para desfrutarmos daquilo que Ele tem, não somente quando nós tivermos a eternidade, mas para desfrutarmos aqui neste lugar, as maravilhas que Ele tem para mim e para você. Amém? Quem era Zaqueu? Então a palavra nos diz que ele era um publicano, ele era aquele que cobrava impostos, aquele que enriquecia a si mesmo devido aos impostos que ele cobrava do povo, alguém que não era querido pelo povo, alguém que era mal visto por aquele povo. Mas aqui ouvindo falar de tudo que Jesus tem feito, e Jesus já tinha passado pelaquela cidade, que já tinha curado um cego, e eu creio que cada um de nós, assim como Zaqueu entendeu, assim como Zaqueu procurou saber quem era Jesus, não somente de ouvir falar, mas de querer viver o que Jesus tem para as suas vidas, eu creio que isso tocou o seu coração, e não somente um desejo próprio dele, mas o próprio Espírito Santo tocando a sua vida para que houvesse uma transformação completa na sua vida. Amém, Deus. E é esse o desejo do Espírito Santo para cada um de nós, para que essa transformação venha a ser completa.
para que não venha ser algo que venha transformar determinadas áreas da nossa vida, mas sim por completo. Para que nós venhamos dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele venha adentrar sobre nós e fazer que a vontade dEle prevaleça. Amém, Jesus. E a vontade dEle, quando prevalece nas nossas vidas, nós saímos de muitos lugares que nós estamos. Verdade, Jesus. Nós saímos de muitos lugares que talvez não são bem vistos àqueles que estão em nossa volta. E quem talvez não esteve nesses lugares? Quem talvez não percorreu caminhos onde muitas pessoas nos olharam e viram que talvez de nós não poderia sair nada para acrescentar e transformar e mudar vidas. Mas glória a Deus por isso que Deus nos alcançou. E cada dia Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores. E isso ocorreu com Zaqueu. Um homem totalmente perdido. Um homem que usufruía de valores das pessoas, do povo, para se enriquecer, para se dar bem, porque a própria palavra fala que ele era um homem rico e um homem não tão quisto por todos. Mas o que talvez ele escutou a respeito de Jesus? O que será que ele escutou a respeito de Jesus que fez com que ele quisesse algo mais? Qual será talvez foi as boas novas que ele ouviu e fez com que algo despertasse dentro dele, para ele querer também entender e viver esse Jesus que estava fazendo maravilhas naquele lugar. Aleluia. E havia um povo, sim, um grande povo, que o cercava, que caminhava ao redor de Jesus, porque grandes coisas eles queriam. E nós não somos diferentes, porque nós nos entregamos a Jesus e começamos a buscar Jesus porque algo nós queremos também em nossas vidas. Seja uma transformação, seja uma libertação, seja uma cura, seja uma restauração no nosso casamento, na nossa família, nos nossos filhos, em N situações. Nós buscamos Jesus porque algo nós queremos. É errado? Não é errado. Porque Jesus veio sim para nos salvar, nos libertar, nos curar e nos dar uma vida para que nós venhamos viver uma vida em abundância aqui neste lugar. Mas talvez tenha uma diferença, ou talvez tenha uma forma de pensar de como querer Jesus. Eu quero Jesus somente para me beneficiar, ou quero viver esse Jesus, viver o que Ele me ensina, viver o que Ele me dá, para que isso possa entrar lá no meu íntimo, lá no meu espírito, e não seja somente uma transformação externa, porque o externo é muito fácil nós nos transformarmos. Quando nós nos convertermos, mudamos de caminho, mudamos a rota da nossa trajetória, aquilo que é mais escandaloso é fácil nós deixar. Aquilo que mais nós cometemos, que seja julgado pelas pessoas, isso é mais fácil de nós largarmos fora e aparentemente pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço e lá vou eu todo domingo, toda quarta, e assim quando tiver algum evento na igreja, lá eu estou. Mas como está o meu íntimo? Como está lá dentro de mim? Se tivéssemos como fazer um raio-x daquilo que precisa ser mudado dentro de nós, o que seria, talvez teria que ser mudado? Se eu desse essa liberdade para o Espírito Santo me mostrar o que precisa ser mudado, talvez não seria mais fácil, mas quantas vezes Ele tem feito isso? Quantas vezes Ele tem nos oportunizado a olharmos para dentro de nós e ver o que precisa ser moldado, mas nós não temos deixado. Quantas vezes nós temos fechado a porta da nossa despensa e deixado algo lá dentro, aonde pensamos que eu nasci com aquilo e eu preciso morrer com aquilo. Mas eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo entra por completo na nossa vida, não há dispensa que vai guardar resquício nenhum daquilo que não precisa mais estar conosco. E Ele nos dá assim a oportunidade de vivermos uma vida feliz, uma vida completa na Sua presença.
Então Zaqueu, vendo aquele povo, e a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, um homem pequeno, e ele não conseguindo enxergar Jesus pela quantidade de pessoas, eu creio que foi o Espírito Santo que instalou no seu ouvido: sobe lá na árvore que lá você vai enxergar. E lá foi ele, um homem de posses. Talvez qual seria o sentimento de subir numa árvore e mostrar pelos outros: eu também quero ver quem está passando. Será que algo acontece quando a gente cruza o nosso olhar junto com ele? Será que algo acontece, talvez eu poder tocar sobre ele? O que talvez a minha vida pode acontecer nela, se eu olhar e enxergar Jesus passando, ele passando por perto de mim? Eu creio que ali havia um desejo muito grande de uma transformação. Eu creio que ali havia um desejo muito grande de não somente deixar de viver aquilo que o inferno dava a oportunidade para ele viver, mas para que ele houvesse uma transformação genuína e por completo dentro de si. E quantas vezes eu e você caminhamos e somos atrapalhados por multidões? Quantas vezes eu e você temos caminhado, percorrido caminhos, até muitas vezes dentro da igreja, e as multidões têm atrapalhado de nós encostarmos, vermos Jesus? E quais são essas multidões da sua vida? Quais essas multidões que têm representado algo que tem interferido você de conseguir chegar a Jesus? Qual multidão que os seus olhos naturais têm visto e não tem deixado com que você enxergasse Jesus caminhar do seu lado? Qual multidão tem interferido você de poder encostar em Jesus todos os momentos que Ele passa por você? E cada um de nós tem sim uma multidão que tem nos atrapalhado. E essa multidão sobre cada vida pode se chamar algo, pode ter um nome. Pode ser um emprego, uma família, um familiar, um pai, uma mãe, o esposo, a esposa, o emprego. N situações que muitas vezes tem nos atrapalhado, que tem nos impedido de avançarmos e tocarmos nesse Jesus que transforma, que esse Jesus que nos cura. Mas talvez você possa estar pensando: pô, Juliano, você está falando que nós precisamos tocar em Jesus, mas eu já sou convertido, já entreguei a minha vida a Ele, sou batizado, o que mais eu preciso? Preciso sim, todos os dias, estar de mão dada com Ele. Amém. E ser renovado todos os dias, porque o diabo não vai se cansar de querer investir sobre a minha e a sua vida. Mas se eu estiver sim de mãos dadas com Jesus todos os dias, se eu estiver sim com meus olhos fitados aos olhos de Jesus todos os dias, eu terei sim a garantia não somente da minha salvação, mas de uma transformação por completo dentro de mim. E é isso que eu e você precisamos entender. É isso que eu e você precisamos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. O que tem me impedido? O que não tem deixado que eu conseguisse olhar aos olhos de Jesus? Parece tão estranho isso. Falar isso para uma igreja que quase toda ela já entregou a sua vida. Mas no decorrer do caminho, muitas vezes nós cansamos. No decorrer do caminho, muitas vezes o inferno tem investido. E nós temos parado. Nós temos se desligado. Nós temos entrado no meio da multidão só querendo algo de Jesus, mas não dando a devida importância que eu preciso dar a Ele. Mas Zaqueu que sim subir a uma árvore, porque ele queria algo diferente dele, de Jesus. Ele queria algo diferente na sua vida. E esse mesmo desejo que Zaqueu teve naquele momento, é um desejo que eu e você precisamos ter, de querer algo novo na nossa vida. Esse desejo que Zaqueu teve de enxergar quem é esse Jesus, quem é esse homem que tem feito maravilhas sobre vidas. Será que ele pode fazer algo na minha vida?
Será que algo Ele pode transformar dentro de mim? Pode. E eu sou testemunha disso, porque eu falei. Se Jesus fez na minha vida o que Ele fez, o que é Ele transformar outras vidas? Uma pessoa que foi diagnosticada com fobias, depressão, e o médico falou que você vai precisar usar medicamento para o resto da sua vida. Mas quando meus olhos enxergaram os olhos de Jesus, Jesus disse para mim, você está curado. Faz 12 anos que eu não sei mais o que é tomar remédio para depressão, porque eu creio que Jesus me curou. E hoje nós temos vivido coisas que nunca imaginava viver. Eu tenho desfrutado de coisas que nunca imaginava desfrutar, porque Jesus tomou. Tem coisas para ser curada ainda? Tem. Tem coisas ainda para ser transformadas dentro de mim? Tem. Mas todos os dias eu levanto com um desejo de tocar. Todos os dias eu levanto com um desejo de deixar Ele guiar a minha vida. E é isso que nós precisamos. Então no momento Zaqueu lá em cima da árvore, quem olha para ele? Jesus. Quem era ele? Quem era ele para ser visto por Jesus? Quem era Zaqueu mediante uma multidão que estava em volta de Jesus? Um homem pecador, um homem que não tinha nada para oferecer, alguém que talvez ouviu do inferno palavras que disse: você não será ninguém, você não sairá do lugar que você está, você não viverá as promessas de Deus, você será paralisado. Talvez esse era Zaqueu, e talvez esse seja algum de nós, em determinados dias, ou talvez hoje aqui neste lugar. Mas Jesus atento, e o amor infinito que Ele tem pelas nossas vidas, lá Ele olhou Zaqueu, lá Ele enxergou Zaqueu, e qual foi sua palavra? Desce, desce que hoje eu quero ficar na sua casa. Desce porque hoje eu tentando imaginar qual seria as frases que Jesus tenha pensado no seu coração. Desce porque hoje eu tenho algo novo para a sua vida. Desce dessa árvore porque você não vai precisar somente me enxergar perante ao povo, mas eu vou fazer algo na sua vida, que você vai ser visto pelo povo, alguém no qual foi transformado, curado e restaurado. E esse é eu e você. Esse precisa ser meu desejo, e essas são as palavras de Jesus para mim e para você nesta noite. Desce deste lugar, porque hoje eu vou entrar na sua casa, hoje eu vou entrar na sua vida, vou curar, restaurar e fazer o que for preciso ser feito, para que você viva a minha vontade e o meu querer. Lá foi Jesus com Zaqueu. E a palavra nos diz, no versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Começou a murmurar: quem é este homem? Quem é este cara que até o dia de hoje só nos fez mal? Quem é essa pessoa que até o dia de hoje só se beneficiou a nossas custas? E hoje Jesus olha para ele e diz que quer entrar na casa dele, mas por que isso? Está errado. E no início eu falei que muitas vezes eu vivi esse episódio me vendo como Zaqueu, mas muitas vezes eu também me vi como este povo. E se você olhar para dentro de você, eu creio que em alguns momentos, talvez, você também foi este povo. Nós somos aquele que muitas vezes apontaram o dedo. Nós somos talvez a pessoa que julgou alguém. Ou talvez dizendo: nossa, eu estou há tanto tempo buscando, eu já conheço tanto, já participei de tantas coisas, já fui tocado, já fiz e aconteci. E agora aparece lá o Zaqueu do nada. Agora aparece um irmãozinho do nada lá na igreja e começa a viver coisas maravilhosas com Deus, aonde eu já estou caminhando há tanto tempo ao lado de Jesus, não estou vivendo. Mas por que talvez eu não estou vivendo? Será que a minha entrega, a minha vontade, o meu desejo de viver a vontade de Deus é a mesma do povo quanto a do Zaqueu? Quantas vezes nós temos visto pessoas passar por nós
Quantas vezes eu tenho visto pessoas, o irmãozinho do meu lado, ser tocado, ser transformado, começar a viver coisas novas em Deus, e eu muitas vezes estou patinando. Eu talvez muitas vezes estou levando ainda aquela velha vida que eu vivia lá atrás, mas hoje convertido, hoje entregue para Deus, mas ainda não houve transformação na minha vida. O que está acontecendo? Quantas vezes eu murmurei por talvez olhar para Jesus e dizer: Deus, nada está acontecendo na minha vida, mas qual a forma que eu estou me entregando? Qual a forma que eu estou deixando Ele tocar na minha vida? Qual será a forma que eu me entreguei para Ele e disse: eis-me aqui, Jesus, faz por completo o que precisa ser feito na minha vida? E eu e você precisamos ter esse diálogo com Jesus. Eu e você precisamos ter esse diálogo com o Espírito Santo, para que Ele venha. Se eu e você não tivermos esse discernimento, de olharmos para dentro de nós e ver o que precisa ser restaurado, como foi ministrado na semana passada, o que ainda tem me impedido de eu tomar um posicionamento naquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso pedir para o Espírito Santo para Ele me revelar. E após essa revelação, eu preciso subir nessa árvore. Eu preciso subir neste lugar para ser visto por Jesus. Eu preciso subir neste lugar para impactar e dizer: ei, Jesus, eu estou aqui. Talvez mediante a multidão você não vai me ver, mas eu estou aqui num lugar de destaque. Eu subi nesta árvore, reconhecendo que eu sou sim aquele que precisa ser tocado por Ti mais uma vez. Eu sou sim aquele que precisa deixar você entrar na minha casa para mudar o que precisa ser mudado. E hoje, nessa noite, mais uma vez, nós temos a oportunidade de comermos e bebermos da vida de Cristo, aonde vai nos fortalecer, aonde vai nos impulsionar a viver as suas maravilhas, a viver o seu propósito, a viver o seu querer. Eu tenho feito essa pergunta para mim, e às vezes eu não tenho achado resposta, mas muitas vezes o Espírito Santo tem se revelado. Eu tenho perguntado: Deus, qual é o propósito que tem para a minha vida, mas eu quero viver Ele. Mesmo talvez não entendendo hoje tudo aquilo que Tu tem para mim, mas eu peço a Ti que Tu venha me revelar. E Tu venha assim me dar condições de viver conforme o Teu querer, não o meu. Esse precisa ser o nosso desejo, de não estar aqui nesta terra somente por estar, não estar nesse ministério somente por estar, mas estar neste lugar para querer uma transformação genuína de Deus, querer viver a vontade de Deus, entender o propósito que Deus tem para a sua vida, e não somente entender, mas viver o seu querer. E a palavra nos mostra que foi tão intensa essa transformação de Zaqueu. Não foi algo superficial, e nós podemos entender aqui que aquilo que ele mais dava valor, que era a sua riqueza, o seu dinheiro, ele entendeu que quando Jesus entrasse na sua vida, ele entregaria, e se fosse necessário, ele entregaria 4 vezes mais aquilo que ele tirou. E nós temos nos prendido por tão pouco muitas vezes. Nós temos nos entregado, nós temos nos vendido, nós temos trocado a presença de Deus nas nossas vidas por coisas tão pequenas que o diabo tem oferecido. E ele não precisa fazer grandes altares, ele não precisa nos trazer grandes coisas em bandejas, porque muitas vezes somente um copinho ele tem nos entregado e nós temos aceitado. Às vezes são coisas pequenas dentro da nossa família que nós temos negligenciado e nós temos aceitado o copinho que o inferno tem nos oferecido.
às vezes é tão pouquinho, é tão pequeno o que nós precisamos abrir mão das nossas vidas. Às vezes é tão pequeno aquilo que nós precisamos abrir mão para deixar que o poder de Deus se manifeste por completo dentro de nós. E nós temos trocado. Que venha a ser genuína, que venha a ser por completo essa transformação, que venha a ser completo isso que Deus tem para nós. Nós escutamos uma vez uma frase do pastor Antônio, já foi até falado aqui, que nós temos várias formas de chegar e viver aquilo que Cristo quer para nossas vidas. Já foi até falado. Nós temos a opção de entrar dentro de uma carroça e ir devagarinho, ou nós temos a opção de pegar um avião e ir de avião para desfrutar muito mais rápido daquilo que Ele tem. Qual tem sido o seu meio de locomoção para você se chegar a Deus? Qual tem sido o meio de locomoção que você tem entrado e tem percorrido este caminho para se aproximar mais de Deus? Ou talvez qual seja ainda o banco que você está sentado, que nem o meio de locomoção ainda você escolheu. E daí nós vamos ficar na fila, como toda aquela multidão ficou, somente murmurando e não desfrutando das maravilhas que Deus tem para a sua vida. E essa frase, para finalizar aqui, que nós temos mais coisa ainda hoje, essa frase que Jesus falou para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Não deixe, não viva ouvindo aquilo que o inferno tem falado para você. Não deixe de desfrutar as maravilhas que Deus tem para você, porque talvez até o dia de hoje você fez coisas que desagradou a Deus. Não deixe de viver as maravilhas de Deus, porque um dia, talvez, você virou as costas sobre tudo aquilo que Deus deu para a sua vida. Todos os dias da nossa vida, Deus nos dá a oportunidade de estender a mão para Ele e caminhar de mão dada. Aleluia. Nós temos prova aqui que Zaqueu era um homem totalmente improvável de viver as maravilhas de Deus. Um homem que somente extorquiu, um homem que somente pecou, um homem que somente fez coisas erradas, um homem que nunca deu a sua atenção a Deus, um homem que nunca quis viver as coisas de Deus. Mas mesmo sendo aquele homem pecador, talvez eu e você podemos nos achar impróprios, impuros, muitas vezes para ceiar. Talvez eu tenha me achado impuro para estar de mãos dadas com o Senhor e viver as suas maravilhas, porque o dia de ontem eu pequei, porque o dia de ontem eu errei. Mas eu quero dizer para você que o olhar que Jesus olha para você não é o mesmo olhar que o mundo olha para você, porque Jesus não está dando importância àquilo que nós fizemos de errado, porque o amor que Ele tem pela minha e pela sua vida supera tudo aquilo que nós temos cometido. Ele nos dá a oportunidade todos os dias de dizer: eis-me aqui, Senhor, e eu quero sim caminhar de mãos dadas contigo. Eu não quero dar importância à murmuração do povo, mesmo que eu não consiga chegar perto de Ti, porque existem multidões, existe N empecilhos sobre a minha vida que tem impedido de eu me aproximar de Ti. Mas eu vou subir sim, se for necessário. Eu vou subir sim numa árvore para ficar mais à vista, para que você venha me ver e você venha entrar na minha casa e dizer: hoje teve salvação na tua casa. E eu quero dizer para você, igreja, assim como é dito talvez todos os dias, mas hoje é um dia novo, hoje é um dia especial, porque Deus nos deu a oportunidade de vivermos isso. E mais uma vez Ele nos diz: ei, hoje a salvação está disponível na sua casa. Eu não estou mais dando importância ao seu pecado.
Mas hoje eu dou mais uma oportunidade, porque eu vou lá ceiar com você. Hoje eu vou lá sentar na tua mesa. E eu quero dormir com você. Eu quero estar na tua casa. Eu quero fazer grandes coisas na sua vida. Não importa o que aconteceu. Não importa o que o diabo fez. Não importa o que o mundo pensou. Não importa o que o mundo falou. Não importa o que o povo disse. O que importa é o que Jesus diz. Se nós fôssemos dar importância que o povo diz, ao que o mundo diz, nós estávamos lá na frente de uma televisão, sentado olhando algum programa. Mas eu dei importância àquilo que Jesus já tinha falado sobre a nossa vida, aquilo que Ele já tinha dito sobre a nossa casa. E essa mesma convicção, você precisa sair deste lugar desta noite com isso cravado dentro do seu peito. Não importa o que eu verei, não importa o que vai acontecer, de uma certeza eu tenho: Jesus já entrou na minha casa, Ele já me deu a garantia da salvação, e eu quero viver sim a eternidade com Ele. E a eternidade não será quando eu estiver lá com Ele, mas já é aqui. Você já precisa desfrutar dessa eternidade. Se algo está ruim, eu digo para você: Deus vai mudar. Assim como Ele mudou a minha vida, assim como Ele mudou a história da minha casa, Ele vai mudar a história da sua casa. Aonde não há alegria, Ele vai colocar alegria. Aonde precisa de restauração, Ele vai colocar e vai restaurar o que for preciso. Se há necessidade de libertação, e eu não estou falando, quando falamos de libertação, pensamos: estou possuído. Não! Existem áreas dentro de nós que muitas vezes precisam ser libertos, sim. E pessoas que estão dentro da igreja precisam de libertação em determinadas áreas. E eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer e deixar Jesus entrar por completo. Abrir todas as portas, tirar todas as chaves das fechaduras e dizer: ei, Jesus, entra. Entra que tu tem liberdade total sobre a minha vida. Entra porque tu tem liberdade total sobre a minha família. E eu quero viver, eu quero ser testemunha viva que você está dentro da minha casa. E muitas vezes nós não temos vivido isso, porque meu esposo não é tocado, porque ainda eu não tenho demonstrado isso. Às vezes a minha esposa ainda não foi tocada como deveria, porque na minha vida eu não entendi que eu sou morada de Jesus. É verdade, Jesus. Às vezes não houve transformação por completo na minha casa, com meus filhos e meus familiares, porque eu não entendi que eu sou morada completa de Jesus. Jesus não vive dentro de nós em um kitnet, não. Ele vive por completo. Ele quer ocupar todos os cômodos. Ele quer ocupar todos os lugares. Ele quer transformar tudo que precisa ser transformado, seja mais pequeno que seja aquilo que tem nos prendido, mas Ele quer fazer. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, para deixar que Jesus seja aquele que reside com você onde você está. Não deixe para amanhã, para você entregar a sua vida por completo para Jesus. Não deixe para amanhã, para você ter o privilégio de sentar à mesa com Jesus e ceiar com Ele. Dele pegar o pão, Ele próprio dizer: ei, ceia comigo, faça parte comigo, deixa eu fazer morada dentro de você, deixa eu viver e deixa eu fazer a minha vontade sobre a sua vida. Que esse seja o seu desejo, irmãos. Que essa palavra seja uma que nos leve durante essa semana para meditarmos e deixar que o Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas aquilo que Ele quer ministrar, para Ele nos dar posicionamento, para Ele nos dar direção, e nós sairmos e poder dizer para os outros: ei, eu não sei porque Jesus não está morando ainda na sua casa, mas na minha Ele mora. De você não precisar abrir sua boca e dizer para os outros: ei, eu sirvo um Jesus, mas as pessoas
pessoas poderem olhar assim: nossa, está dando tudo errado na vida daquele irmão, daquela irmã, mas olha o sorriso dela. Olha o sorriso que está estampado no seu rosto. O que está acontecendo? Ei, é Jesus que está aqui dentro. Porque se eu estivesse sozinho, eu ainda era aquele improvável que vivia no mundo. Mas hoje eu sou aquele eleito, aquele separado, aquele que foi, sim, escolhido para viver a sua vontade e desfrutar do melhor que Deus tem para nossas vidas. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria nessa noite convidar você com seus olhos fechados. Se há alguma necessidade de você